Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículos 1 até o versículo 11. Jesus está chamando algumas pessoas para trabalho aqui. Nós vamos falar especificamente de como foi o apóstolo Pedro, quando o Senhor o chamou, e como ele desempenhou seu trabalho. Livro Evangelho de Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que se fosse ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E levando os barcos à terra, deixando tudo, o seguiram. Senhor meu Deus, nós vamos comunicar a Tua palavra esta noite. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fala através da Tua palavra aos corações esta noite, despertando-os para o trabalho, despertando-nos para pôr a mão no arado, para ajudar, para desempenhar uma função, para ser um auxiliador, para trabalhar no Teu reino, Senhor, e estar disposto a servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos falar de trabalho. Como vocês viram o vídeo, o ano está acabando. Missões trabalhou durante esse ano, e o César já disse aqui, com a promessa de que vai arrebentar o ano que vem. Vai trabalhar mais. Nem ainda terminou. E aí eu lanço uma pergunta à igreja. Eu sei que muitos trabalharam bastante, mas é pessoal, você reflita. O que é que você fez este ano? O que você trabalhou? No Evangelho? Na comunidade? O que você fez? É possível você fazer uma lista das coisas que você desempenhou, que você ajudou, que você participou, para que a igreja continuasse, das coisas que você produziu, das pessoas que você ajudou dentro da comunidade? Dá para fazer uma lista? Que tamanho seria essa lista? Ou nem dá para pôr? Será que você desempenhou alguma coisa este ano? É preciso refletir sobre isso. Porque todos nós fomos chamados para trabalhar para o Senhor. E nós estamos numa comunidade que está trabalhando para o Senhor. Você não faz missões, você não vai lá no sertão. O irmão Silvão está lá fazendo missões. Outras pessoas estão em outros lugares, em outros países. Mas e nós? O que podemos fazer aqui, na nossa comunidade? E em auxílio desses irmãos que estão em missões trabalhando? O que nós fazemos? Porque nós não podemos chegar no final de um ano e parar para pensar que não fizemos nada, absolutamente nada.
na comunidade, na igreja, no reino de Deus. Parece que tem gente que está o tempo todo parado. Eu conheço alguns que estão sempre desempregados. Eu não estou dizendo que a quem está desempregado, mas tem pessoas que está sempre desempregado, mas nunca está fazendo nada, porque a pessoa às vezes está desempregada. Eu conheço pessoas que você pergunta, estou desempregado, irmão, mas está sempre trabalhando. Não é possível, alguém que não está fazendo nada nunca. Não é verdade? Você pergunta, está desempregado? Estou, irmão, estou sem emprego. Mas ele está sempre fazendo alguma coisa. Ou um bico, ou alguma atividade, ele está trabalhando, não tem como ficar parado. Não é verdade? E uma das coisas que Deus vê quando Ele chama, é que Ele chama pessoas que estão trabalhando. Deus não gosta de pessoas que não estão fazendo nada. E aí nós vemos aqui que Pedro estava trabalhando, quando Jesus chamou ele para ser pescador de homens. Deu a ele uma missão para a vida. Ele disse, a partir de hoje, Pedro, você vai ser pescador de homens. Vai mudar a sua rotina. Mas Pedro estava exausto. Veja a situação de Pedro. Pescou a noite inteira. Não houvera pescado nada. Tinha o seu negócio, vivia disso, da pesca. E eles estavam ali arrumando, lavando, limpando as redes para ir para casa, descansar. Muito provavelmente exaustos, cansados. E Jesus estava na praia ensinando. E Jesus, quando chega, Pedro está ali, e Jesus sobe no barco e pede ajuda a Pedro, para que ele fosse um pouco mais adiante e usasse o local como uma acústica, para ele poder falar com a multidão que apertava Jesus. Veja que Pedro estava muito ocupado. Jesus poderia chamar qualquer outra pessoa. Pedro estava ali. E além disso, Pedro não se negou em ajudar a Jesus, estando ele ainda ocupado. Você já reparou que quem não está fazendo nada nunca, ele nunca pode ajudar você em nada? Eu reparei. Sempre que você chama alguém para dar uma força, você procura alguém que está lá parado. Mas ele nunca pode, cara. Aqui na igreja eu sei que é assim. De vez em quando eu chamo alguns. Irmãos, precisa disso, daquilo. Parece que veio da Bahia. Desculpa os baianos, pelo amor de Deus. Já falei agora. Mas está numa preguiça, vamos combinar. Como dizia o famoso Mussum, é vagabundes mesmo. Ele não quer fazer. Ele não está fazendo nada, e você olha para ele e fala, puxa vida, ele não está fazendo nada, podia ajudar, mas nunca quer. Aí você chama aquele que está sempre trabalhando, sempre ocupado, ele sempre fala assim. Alguns aqui da igreja, alguns estão aqui, sabe? De vez em quando eu encho o saco, eu chamo, dá para ajudar? Rapaz, agora não dá, mas tal hora dá, sempre está disposto. Quem está trabalhando, está afim de trabalhar, quer fazer mais. Mas quem está parado parece que não quer, está esperando um cargo, alguma coisa específica, mais importante, e na verdade ele não quer trabalhar, ele quer aparecer de alguma forma. Pedro estava quietinho lá, ele já tinha trabalhado, já tinha cumprido o seu papel, estava indo embora, cansado, e Jesus chama ele. E depois de novo Jesus chama ele, quem está sem fazer nada, perde a oportunidade de ver Deus fazendo milagres na vida, na sua vida e na vida do seu irmão, na vida das pessoas. Se você não está desempenhando o papel, se você não está ativo, você perde a oportunidade de ver as coisas maravilhosas que Deus faz. Se Pedro não tivesse coragem, falou, Jesus, me desculpa, leva mal, o senhor está de boa aí, com esse povo aí, eu estou aqui cansado, o senhor já pediu para mim vir servir aqui de palco, para anunciar, para você pregar para esse povo, agora o senhor está mandando a gente voltar a pescar, nós já pescamos a noite inteira. Se fosse um preguiçoso, como alguns aí, não iria. Mas ele falou, Senhor, nós pescamos já, mas sobre a tua palavra, nós vamos de novo. E foi maravilhoso, viram o milagre de Deus, pegaram peixes, que não coube no barco, precisou de outro barco. Você quer ver milagre de Deus, irmãos, na sua vida?
Você quer ver coisa bonita acontecendo? Comece a trabalhar no reino de Deus. Deus vai te dar oportunidades de participar de coisas maravilhosas, de milagres, pessoas sendo restauradas. Como você vai ver pessoas sendo transformadas, se você não participa, se você não está junto? Você nem sabe de onde veio as pessoas, o que aconteceu com elas antes. Elas estão sendo discipuladas aqui na igreja. O pastor se empenha, trabalha, pessoas que vêm feridas, pessoas que vêm machucadas, pessoas que vêm desesperançosas. Mas não é o pastor que faz sozinho, todo o resto colabora. Ele faz uma parte, nós fazemos outra parte. E a igreja anda desta forma, e Deus se agrada. Note que uma igreja, quando ela está crescendo, precisa de mais pessoas e mais pessoas. Ninguém abraça sozinho, consegue fazer sozinho, precisa de pessoas trabalhando. Irmãos, vamos começar 2018. Espero que, se você não fez nada, 2017, comece fazendo rápido, para você poder chegar a 2018 no final do ano e fazer uma lista bonita ali, ó, de coisas, e dar testemunhos maravilhosos do que o Senhor vai fazer. E é assim que tem que ser. Trabalhar, muito trabalho. Então, Deus nunca chama pessoas que não estão fazendo nada. Se você não sabe qual é o seu chamado e quer entender isso, quer ser chamado por Deus, comece a fazer alguma coisa. Comece a trabalhar. Se mexe aí, vamos trabalhar. Outra coisa, Deus não chama pessoas que não fazem nada, porque geralmente ela não quer fazer nada. Essa é a verdade. O cara, às vezes, quando está desempregado, ele está sempre trabalhando. Se ele está desempregado e não está fazendo nada, ele não quer fazer nada. Eu conheço uns aí. Vocês devem conhecer uns, ou não tem muito não, mas tem. Eu conheço um que mora perto de casa, alguns, que eu saio cedo e volto à noite, o cara está sentado. Teve um, desculpa a palavra aqui, mas nós estamos em família, né, irmão? Que eu coloquei o apelido, minhas crianças dão risada, de o Zé Bundinha. Porque ele só está sentado, cara. Está sempre sentado. Eu saio cedo e volto à noite e está sentado. Ele nunca tem nada que fazer. Mas nós, irmãos, no reino de Deus, precisamos trabalhar. Irmãos, eu vou usar o contexto da vida comum aqui, mas vocês entendam, eu estou falando de trabalho no reino de Deus. E isso envolve a comunidade, o trabalho da igreja, tudo. Trabalhar para que o todo seja edificado. É disso que eu estou falando. Não é? E às vezes o trabalho no reino de Deus não é só pregar, não é só fazer nada. Às vezes exige esforço físico. Pessoas que vêm pintar a igreja, pessoas que vêm lavar a igreja, pessoas que vêm fazer um monte de coisas. As irmãs que estão lá trabalhando, fazendo lanchinho para criança. Lanchinho. Esses dias teve feijoada aí, parece. Vai vendo. Então é assim, todo mundo precisa trabalhar. Então, geralmente, pessoas que não estão fazendo nada, é porque elas não querem fazer nada. Se você não quer fazer nada, presta bem atenção, irmãos. Você não está fazendo nada na igreja, e você quer. Tem gente que reclama: ah, pastor, eu não faço nada na igreja, ninguém me chama a fazer nada. Irmãos, olha, tem irmãos que chegou aqui pouquíssimos dias, ninguém nunca pediu para ele fazer nada, e ele está trabalhando direto aí. Tem serviço para todo mundo. Vocês querem ver uma igreja bonita? Querem ver uma igreja cheia de pessoas, num templo maior, não é? Como diz o pessoal da Universal, no templo maior da Igreja Universal. Nossa, mas um templo maior, um lugar mais aconchegante, não é? Precisa crescer, a igreja precisa crescer, e depende de todos. Não é assim? Tem que ser assim, todo mundo tem que trabalhar. E outra coisa, característica daquele que não está fazendo nada, por isso que Deus não chama ele, é que ele geralmente fica criticando os outros que estão fazendo. Não é verdade? Tem gente que só sabe criticar, e você nunca vê ele fazer. Ih, mas esse irmão quando vai pregar, misericórdia.
O louvor hoje, oh meu Deus. Essa frente da igreja, essa igreja preta. Não vou dizer nada que o meu filho falou da frente da igreja. Ah, mas a pintura não está boa. Mas vem pintar, irmão, vem ajudar. Não é assim? É. Ah, o irmão da recepção, fica lá em pé, não gosta do jeito dele. Fica parado, ele tem tempo de prestar atenção, ele não está fazendo nada. Critica, tudo que é feito, critica. Ah, não gosto disso, não gosto daquilo, está tudo errado. Mas não faz. Não é verdade? Quem está fazendo não tem tempo de ficar criticando, não. Quando ele vê que o outro não fez certo, tá bom, irmão, eu estou ocupado aqui, depois a gente vê isso aí, ele vai para lá. Agora quem está à toa, fica prestando atenção no defeito que o outro está fazendo, em vez de ajudar. É isso, quem não está fazendo nada. Então se você não está fazendo nada, não quer fazer nada, não tem vontade de fazer nada, fica criticando, como você quer ter um chamado de Deus para alguma coisa específica na sua vida? Você quer ter um chamado de Deus, comece a trabalhar, quer ouvir o chamado de Deus, quer descobrir qual que é o chamado, o que você tem que fazer na sua vida ministerial, comece a trabalhar, ore junto com os irmãos. Eu não sei fazer nada, vou acompanhar aquele irmão na recepção, ele vai olhar os carros lá toda hora. Eu não sei fazer nada aqui, eu vou ajudar os irmãos a pintar a igreja, e está junto, está comunicando, a igreja vai crescendo, e você cresce junto, na graça, no conhecimento. Tenha coragem, comece a fazer, trabalhar, tenha disposição para isso. Essa é outra coisa. Deus não chama quem não tem disposição, e não é disposição de ter tempo livre, é disposição de dar um jeito de fazer, disposto. Você chama, agora eu não estou com tempo, mas eu dou um jeito, eu estou disposto a fazer isso, e eu vou fazer. Pedro foi chamado, os discípulos foram chamados, estou tratando com Pedro aqui, mas outros foram chamados e se dispuseram. O versículo 11 vai dizer o seguinte: e levando os barcos para a terra, Jesus chamou, falou: olha, de agora em diante, você vai ser pescador de homens. Vamos? Eles lavaram os barcos, deixaram na terra, e seguiram Jesus. Disposição para fazer. Você tem que ter disposição. Tem gente que nunca está disposto a fazer nada. Você chama, irmão, quem sabe um dia aí a gente faz um negocinho. Agora, disposição. Quer descobrir qual é a sua vocação, o seu chamado para trabalhar para o Senhor? Tenha disposição para fazer alguma coisa. Disposição para fazer, mesmo se você não souber fazer aquilo, mas você está disposto a aprender. Irmãos, você sabe que na escolinha infantil, muitas vezes, as irmãs se revezam entre elas ali sozinhas, dias a fio, sem assistir um culto aqui. E tem um monte de irmãos que podia entrar na escala. Mas eu não gosto. Mas é um dia. Vai fazendo. Mas não é meu dom trabalhar com crianças? Não é o dom de muitas irmãs que está lá. Não é o chamado delas. Mas elas vão alegre e fazem. Mas tem que ficar todo dia. Tem que ficar todo dia porque um monte de gente não vai. Irmãos, eu não estou dando bronca, vocês entendam. Vocês estão entendendo, não é? É com amor, é para despertar. Porque às vezes a pessoa pensa que não tem nada para fazer. E tem muita coisa. Ajuda, irmãos. Vamos trabalhar. Daqui a pouco o Espírito Santo comunica com você o seu chamado, e você se levanta e vai ser uma atalaia na mão do Senhor. Fazer coisas maravilhosas, trabalhando para o Senhor. É assim que começa. Mesmo sem saber, Pedro não era nenhum missionário, já havia conhecido Jesus um tempo atrás, por intermédio do seu irmão, André. Andou um tempo com Jesus, estavam pescando ali. Mas agora Jesus o chama definitivamente para uma caminhada, uma jornada. Ele diz: olha, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Mas ele estava disposto a ajudar Jesus
servindo o seu barco de palco ali para ensinar, obediente a Jesus e disposto a trabalhar. Ele não era um missionário, haja visto quantas mancadas Pedro deu, mas com coragem, disposição, mesmo sem saber. Mas eu não sei ensinar crianças, mas ajuda. Ajuda. E aí a coisa anda. É lindo ver, quando as pessoas se dispõem a fazer, as coisas começam a acontecer. E outra coisa, ter disposição para deixar algumas coisas de lado que atrapalham. Às vezes as pessoas não querem fazer, porque tem coisas que amarram no reino de Deus. A sua vida comum, as coisas que pratica. E quando você vai trabalhar no reino de Deus, irmãos, algumas coisas é preciso ser deixadas de lado. E as pessoas estão confortáveis com a vida que está vivendo, não quer abandonar, não está disposto a abandonar o que está fazendo para seguir a Jesus como deve seguir. Por isso não vão, estão sempre aguardando, e não vão. Irmãos, não dá tempo de ficar aguardando mais, o tempo está passando, precisamos trabalhar. Vocês viram quando o irmão Silvão veio aqui, que vida que ele leva lá, trabalhando, e que alegria. Fiquei maravilhado quando ele veio aqui, ele falou, não vou contar as coisas ruins, vou contar o que Deus está fazendo de lindo. Mas imagina quanto sofrimento aquele irmão está passando e passa diariamente. E muitas coisas que ele não é capaz de ajudar, não pode fazer, mas está trabalhando. Se dispôs a fazer isto. E que alegria é, irmãos, no reino de Deus, trabalhar e ver Deus agindo, ver as coisas acontecendo. Não é assim? E Deus vai junto, irmãos. Deus não deixa o crente sozinho, não, quando ele é levantado para fazer. Vocês lembram da missão dos 70? Jesus mandou eles foram. E quando voltaram, e aí, como foi? Jesus, foi lindo. Em teu nome os demônios vão embora. As coisas acontecem, enfermos são curados, em teu nome, coisas acontecem. Jesus vai junto com você quando Ele te chama. Tenha disposição para fazer, que Deus vai fazer coisas lindas, coisas maravilhosas. Outra coisa, Deus não chama pessoas que não têm coragem. Pessoas que não têm coragem. Coragem de enfrentar coisas que nunca viu. É dessa coragem que eu estou dizendo. Coragem de avançar em terrenos que você não foi ainda. Precisa de coragem para trabalhar para o Senhor. Porque nós estamos lidando com coisas espirituais. E precisamos ter coragem para trabalhar para o Senhor Jesus. Se você não tem coragem, você não vai ser chamado por Deus para trabalhar. Você precisa ter coragem de fazer coisas que nunca ninguém fez antes. Estar disposto a fazer, para ver o que dá. Sabe por que você tem que ter coragem, irmãos? Não é porque você é machão, é porque Jesus está te chamando. E porque Ele nos chama, nós precisamos ter coragem. É Ele que nos dá coragem. Lembra de Pedro? Estava lá no barco, o vento tomando conta do mar. De repente Jesus vem andando por cima das águas. O espanto toma conta de todos. E aí Pedro tem coragem. Ele falou, Senhor, se é o Senhor, me faz andar também. Ele precisou de coragem. Ninguém nunca andou por cima das águas. Algo novo. Precisa ter coragem para fazer. Ele desceu, pisou sobre as águas e andou sobre as águas. Você precisa ter coragem. Às vezes, irmãos, nós passamos a vida inteira e não criamos coragem de falar de Jesus para a nossa família. Ah, mas se eu for falar, você está perdendo tempo de ganhar a sua família para Jesus. Seu filho, sua mãe, seu pai, porque você não tem coragem, você não quebra barreiras.
não tem coragem de falar, chama para vir para o culto, toma coragem. Ah, mas ninguém nunca falou para aquela pessoa, ele é meio ignorante. Tome coragem, fale você, seja o primeiro. Ninguém nunca tinha andado sobre as águas, e Pedro foi o primeiro. Ele teve coragem, ele desceu do barco, pisou e andou sobre as águas. Você perde a oportunidade de viver o milagre de Deus, porque não tem coragem de fazer. Precisa ter coragem. Coragem de ser o primeiro a fazer. Pedro foi o primeiro a pregar no dia de Pentecostes. Ele tomou a palavra, ele teve coragem. Todos ali foram cheios do Espírito. O Espírito desceu sobre todos. Eles estavam ali e as pessoas começaram a zombar deles. Mas Pedro tomou coragem, se posicionou e falou: aqui não tem ninguém embriagado, não, nós estamos cheios do Espírito. E pregou para aquele povo, dizendo: vocês têm que se arrepender para ser salvo. E sabe o que aconteceu com a coragem de Pedro? Cerca de 3.000 almas aquele dia se renderam ao Senhor. Quantas almas, irmãos, já deveriam ter sido salvas se você tivesse coragem de falar? Já pensou nisso? Quantas pessoas poderiam ter sido edificadas se você tivesse coragem de falar? Você sabia que o seu pai e a sua mãe já poderiam ter sido salvo e convertido a tempo se você tivesse coragem de falar? Sabia que aquele seu vizinho poderia ter sido salvo se você chamasse ele para vir no culto? Tome coragem, irmãos. Não deixe o tempo passar. Depois, mais tarde, vem o arrependimento, a tristeza. Quando a mãe vê o filho já morto, quando o filho vê o pai e a mãe já morto, sem conhecer o Evangelho, e você fica com remorso, não tem o que fazer mais. Precisa ter coragem hoje, de tomar uma atitude e começar a fazer alguma coisa, a trabalhar. Fazer o que for preciso no reino de Deus. Vocês não vão dormir não, né? Está acordado aí? Irmãos, eu não sou pregador pentecostal, avivado. Vocês têm que ficar acordados aí, amém? Entenda, o Senhor está nos chamando para trabalhar. Graças a Deus. Coragem. Pedro foi o primeiro. Cerca de 3.000 almas se converteram aquele dia. Seja o primeiro a ajudar. Seja o primeiro, tenha coragem. Tenha coragem de ajudar. Pedro também tomou a postura quando estava chegando no templo, e aquele homem que estava aleijado ali desde a sua infância, desde a nascença, pedindo esmola. Pedro não tinha uma moeda no bolso, não tinha nada. Estava ele e João, e ele tomou a frente e falou: olha, eu não tenho nada aqui, mas o que eu tenho eu dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Você precisa ter coragem de ajudar, irmãos. Que ajuda melhor Pedro podia ter feito aquele homem? Dado uma porção de dinheiro e acabava. Dado qualquer quantia, qualquer ajuda, acabaria. Mas ele disse e deu algo muito mais maravilhoso. Fez aquele homem andar em nome de Jesus. O milagre aconteceu. Seja o primeiro a ajudar. E insista em ajudar. Não é? Às vezes a gente desiste das pessoas, mas de novo esse camarada, oh meu Deus, irmãos, de novo. E você ajuda. Ninguém quer ajudar, você ajuda. Se dispõe a ajudar. Seja o primeiro a estender a mão, a dar aquilo que o Senhor distribuiu para nós todos de graça. Sabia? Você tem poder de Deus na sua vida para ajudar as pessoas, para estender as mãos, e as pessoas vão ser transformadas. Você tem aí dentro de você o Espírito Santo que comunica sobre a sua vida, as coisas que estão acontecendo com as pessoas, e uma palavra dada,
uma ajuda dada, o Espírito faz o resto, mas você tem que fazer alguma coisa, você precisa trabalhar, você é o agente de Deus, é você que tem que fazer, somos nós que precisamos fazer, para ver as coisas acontecerem. Irmãos, isto é um privilégio para a igreja do Senhor. Os anjos queriam, e nós temos a missão. Olha só que maravilha, temos a missão de anunciar o reino de Deus, de trabalhar no reino de Deus, para que as coisas aconteçam. Essa é a nossa missão, e é lindo o que Deus faz, quando nós começamos a trabalhar, é maravilhoso, as coisas começam a acontecer, pessoas são salvas, como a Pedro fez pregando, vivencia o milagre de Deus, pessoas são curadas, as coisas acontecem maravilhosamente. E outra coisa que nós precisamos ter como características é humildade para trabalhar no reino de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Nós que trabalhamos para o Senhor não somos super-homens. Às vezes nós falhamos. Isso também serve de estímulo a quem está aí meio desanimado. Porque às vezes nós falhamos. Enquanto trabalhamos no reino de Deus, damos algumas mancadas. Mas às vezes o que não nos deixa estar em pé e recomeçar de novo é a falta de humildade para recomeçar e reconhecer, eu falhei, mas daqui para frente eu continuo outra vez, e de novo. E o Senhor refaz o chamado na sua vida hoje. Se você está aí desanimado, parado, porque falhou ou porque falharam com você. Pedro foi assim também. Pedro era alguém entusiasmado para fazer, mas dava mancada, falhava. Ele achou que era um super-homem em um determinado tempo. Quando Jesus ia para a morte, ele: não, Senhor, jamais. E Jesus disse: vai negar antes que o galho cante. 3 vezes você vai negar. E Pedro negou, falhou. Um homem entusiasmado, corajoso, disposto, servindo a Deus em tudo. E agora Pedro negou aquele quem o chamou. Pedro ficou amargurado, triste. Talvez seja a situação de alguns de nós. Ferido por um erro que cometeu, por algo que deixou de fazer certo, por coisas que aconteceram. Pedro saiu ferido, foi embora dali. Ele falhou, e você vai ler lá em João 21. Pedro, à beira do mar, olha para os seus companheiros e diz: eu vou pescar. Vou pescar. Jesus morreu. Já havia aparecido a alguns, mas Pedro estava chateado. O valentão, aquele um que tinha a voz, primeira voz em tudo. O primeiro a declarar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O primeiro a pregar, o primeiro a fazer tantas coisas. E naquele contexto Pedro estava abatido, amargurado, triste, porque negou aquele quem o chamou. E nós, irmãos, não somos de ferro, muitas vezes falhamos. Deixamos a nossa missão um pouquinho de lado. E às vezes o orgulho não nos deixa recomeçar de novo. E Jesus está chamando você para se pôr em pé outra vez. Pedro disse: eu vou pescar. E os discípulos falaram: eu vou junto. E foram pescar. De repente alguém na praia grita: oh, tem alguma coisa aí? Tem peixe aí para comer? Era Jesus, ressurreto, glorificado. E eles responderam: não, Senhor, aqui não tem nada. Mas não haviam reconhecido quem ele era. E ele gritou de lá, o homem da praia, gritou para quem estava no barco: lance a rede à direita e vocês vão achar peixe. E Pedro, desesperançoso, o texto bíblico vai dizer mais à frente que ele estava nu ali, não esperava ninguém. Lançaram a rede. 153 grandes peixes,
colheram naquela rede. Foi lindo. João olhou para Pedro e disse: olha, João, quem está lá? É o Senhor, é Jesus, Ele está vivo. E Pedro viu que era Jesus, pulou nas águas, estava nu. E eles trouxeram o barco para cá. Pedro veio a nado, vestiu-se, e o Senhor já havia preparado fogo ali. Trouxeram os peixes, o Senhor Jesus chamou eles de volta à comunhão. Talvez nós erramos e ficamos orgulhosos. Pedro se prostra diante do Senhor. O Senhor reafirma o chamado a Pedro. 3 vezes, como as 3 vezes que ele negar ao Senhor, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas mais, Pedro? Senhor, eu te amo. E pela 3ª vez, como ele havia negado: Pedro, tu me amas? Eu te amo. E o Senhor reafirma o chamado. Então, Pedro, assim como aquele dia eu disse: você vai ser pescador de homens, eu digo: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor refaz o chamado com Pedro outra vez. Precisamos recomeçar se paramos, e precisamos começar se ainda não começamos. O campo está pronto para a colheita, e nós fazemos parte daqueles que vamos colher para o reino de Deus. Nós, irmãos, trabalhamos para o dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Às vezes nós nos frustramos na caminhada por aguardar recompensa. Às vezes as nossas frustrações no trabalho do reino de Deus é porque não somos reconhecidos, às vezes é porque temos medo. Mas a nossa recompensa será dada das mãos daquele que nos chamou, o Senhor Jesus, o dono da igreja. Nós trabalhamos para Ele, irmãos. Não é à toa que fazemos. Você não pinta a igreja à toa, você não lava o banheiro à toa, você não troca uma torneira à toa, não. Você não vem aqui e arruma as cadeiras à toa. Pessoas vão sentar aqui e Deus vai tratar com elas. Você colaborou para o final ser maravilhoso no reino de Deus. O cafezinho feito pelas irmãs, o abraço do irmão na recepção, o irmão que vai estacionar o carro. A igreja trabalha junto para um todo ser edificado, e o reino de Deus cresce. Pessoas virão, e nós precisamos estar prontos no trabalho para recebê-los, para ajudá-los, até que eles estejam prontos também para trabalhar. E assim vai, a igreja do Senhor vai crescendo, a obra do Senhor vai adiante. E não podemos desistir jamais de trabalhar no reino de Deus. O chamado para o trabalho é para a igreja do Senhor. E nós somos igreja do Senhor. Esta é a mensagem para o seu coração. Vamos nos colocar em pé. O ano está acabando, irmãos. O que fizemos agora? O que fizemos? Mas essa pergunta é fácil responder. Se não fez nada, vamos começar a fazer. Sabe por quê? Porque no último dia, quando estivermos diante do Senhor, não dá tempo de fazer mais. E se Ele perguntar: o que você fez, irmão? O que você fez, meu filho, lá no Bordão, enquanto congregou lá? Qual foi o seu papel? Ah, irmão, eu só abri a porta. Que maravilha. Você só abriu a porta, mas as pessoas entraram. Você só arrumou as cadeiras, mas as pessoas sentaram e foram edificadas, tocadas por Deus. Não pense que aquilo que você faz é pequeno, ou o que você vai fazer não vai surtir nenhum efeito. Muito pelo contrário, todos vão ser edificados, com um pouquinho de cada um que está fazendo. Amém? Entenderam, irmãos? Então vamos trabalhar. O ano termina, mas outro vai começar. E nós vamos trabalhar. Esta igreja vai crescer. Pessoas vão se agregar. Mais almas vão ser salvas, em nome de Jesus.